Estamos chegando. Tem 10 minutinhos para falar uma palavra para a gente pensar aqui em Yom Kippur. Acredito que foi algo que eu já mencionei na véspera do Yom Kippur passado, mas é o sentimento que sempre me remete na hora que chega Yom Kippur. Nos dias de Aseret HaMitzvah, nesses 10 dias de Rosh Hashanah e Yom Kippur, falamos o Salmo 130, né? A gente fala o Teilim, Shira Malot Mimamakim Keratei Hashem. Esse é o Shira Malot, que a gente clama por Deus das profundezas, né? A gente fala do perdão divino. E no meio do Teilim, a gente fala a seguinte frase: Kimcha Slicha, pois contigo está o perdão, Leman Tivare, para que nós tenhamos medo, tenhamos temor, respeito por Deus. Porque você perdoa, você perdoa, você tem o perdão para que a gente possa ter temor, respeito para Deus. O Alter Rebbe pergunta sobre isso, como é possível? Geralmente, todo mundo pensa, se Deus perdoa mesmo, já que Deus perdoa, então do contrário, aquele pai que perdoa tudo, que é todo bonzinho, geralmente o filho é mimado e não tem respeito. Aí que falta, né? Nunca deu corretivo. Se ele perdoa tudo, sempre perdoa, né? Com o pessoal aqui no nossa terra tropical, o pessoal fala, tá chegando Leavdil, né? Outros povos aqui no Brasil, eles pensam, quando chega o momento do perdão deles, eles aproveitam para fazer o carnaval antes, né? Já que vai ter perdão mesmo, já faz o carnaval, que depois tá tudo garantido. Então, como assim? Deus fala, o David HaMelech, ele fala no Teilim, Kimcha Slicha, que já que você vai perdoar, Leman Tivare, para que nós possamos aprender a ter respeito e temor por Deus. Então o Alter Rebbe, ele dá a seguinte analogia, ele dá o seguinte exemplo. Ele fala, imagina que uma pessoa, ele pegou um enorme empréstimo. Ele foi para um cara rico, ele falou que queria abrir um negócio. Ele pegou com esse milionário, ele pegou um empréstimo para começar o business dele. Só que ele abriu o business dele, né? Ele ia fazer um negócio de fazer festa para criança. Isso foi logo 2 anos atrás, ele reformou todo lugar, ele fez, colocou, sabe? Colocou toda a grana. E assim que ele terminou a reforma, deu pandemia. Ele tinha que pagar, né? Ele pegou R$1 milhão, ele ia pagar 10 prestações de 100 mil, sem juros, o cara era bonzinho, né? Mas deu a pandemia, todas as festas estavam marcadas, desapareceram. Primeiro falaram que era um mês para achatar a curva, e o negócio esse mês foi se estendendo, né? Era 2 semanas, desculpa, né? E foi indo, depois já não tinha mais previsão. E daqui a pouco, ele vê que o negócio não acabou, não vai rolar. Mas ele tem que pagar. O que um bom judeu faz numa hora dessas? Guarulhos é a porta. Tem Israel sempre, né? Baruch Hashem, Aliá. O que ele pensa? Não sei, ele tem coragem de ir na sinagoga e ver esse homem que emprestou para ele dinheiro, mas ele tem que pagar, né? Mas ele fala, é impagável. Na cabeça dele, essa dívida é impagável. Não tem condições, não tem de onde tirar, quebrou, faliu, é impagável. Agora, imagina se, por acaso, quando ele está preparando as malas, indo para Sochnut, preparando, né, os papéis para fazer aliar, ele encontra, na Alameda Barros, ele encontra lá o investidor. E ele fala, não, eu sei que, ao invés de o investidor cobrar e falar, eu sei que as coisas, a pandemia veio para todo mundo, a crise veio para todos, sabe o quê? Você não precisa me pagar. Esse mês está vencendo aí a primeira parcela dos 100 mil. Não precisa pagar isso daí. A única coisa que eu quero, vamos fazer o seguinte, em vez de 1 milhão, em vez de 100 mil, paga R$10 mil em 10 prestações, R$1.000 por mês.
Quer dizer, ele está cobrando... E a gente dá por resolvido. Só para pagar as custas do advogado, do pessoal, só as custas que eu estou pedindo. Do contrato, só isso. E ainda parcelo. 10 mil reais em 10 vezes. Pronto. Isso você tem, você pode, você consegue. Né? Até o fundo de garantia da esposa já paga isso daí. O que acontece agora? Agora esse cidadão, que ele não queria nem mais pensar nessa dívida que ele tinha, ele estava até esquecendo, ele ia para Israel e não queria nem nunca mais ver, achou que isso daí já tinha virado a página, né? Agora ele fica com medo, falou o Alter Rebbe. Agora ele fica com medo. Sabe por quê? Porque é algo que ele tem para pagar, algo que ele consegue pagar. E algo que ele tem para fazer. Antes, quando era impagável, de certa forma, ele estava com menos medo. Porque ele fez o quê? Ele chutou o pau da barraca, chutou o balde. Foi impagável, então não é comigo. Acabou, vou embora. No momento que é uma dívida pagável, que é algo que ele sim tem, que ele sim consegue, a responsabilidade virou para ele. Ele tem que assumir a responsabilidade. Agora não tem jeito. Fica até feio se ele não pagar. Como assim? 10 mil reais, 10 prestações, não vai pagar? Eu consigo, eu tenho? É algo que... Tangível. E fica até feio. Depois que um cara colocou a confiança, deu 1 milhão para você não vai devolver para ele 10 mil? Aí ele fica com medo. Aí aparece o medo. Explica ao Alter Rebbe, é isso que Deus faz com a gente. Deus, né, que Deus ele nos perdoa, e por isso mesmo, aí a gente aprende a ter medo. Deus está perdoando tudo. Ele deu muito mais que 1 milhão. E ele está pedindo tão pouco em troca, em pagamento. Né? E ele está pedindo tão pouco. Então, em vez de você falar, é impossível, é inviável, acabou, esquece. Muito pelo contrário, ele está colocando a responsabilidade sobre os nossos ombros. Chega em Yom Kippur, ele está pedindo um pouquinho só. Cada um tem que dar um pequeno passo, fazer uma pequena chatá, fazer alguma coisa, corrigir alguma coisa da sua rotina, do seu ser, do seu interior. Mas é um pouco. E algo que você consegue. E no momento que a responsabilidade vira nossa, aí dá medo. Cabe a nós fazer alguma coisa, vamos assumir a responsabilidade, mas você fica um pouco tenso. Mas não precisa ter medo, não precisa ficar tenso. Que a Virgem Sheba Shamayim, que é o Papai do Céu, que está lá esperando. Mas então é hora de agir, é hora de tomar, né? De fazer essa reflexão, olhar para dentro, buscar aquilo que a gente tem que fazer. Deus vai perdoar e perdoa muito além do que a gente imagina, né? E cabe a nós então não fazer feio, né? Olhar para dentro de cada um de nós aquilo que ele pode melhorar, e com certeza cada um vai fazer, né? E todo mundo vai ter Bezerra Hashem, um ano bom e doce em todos os sentidos. A Yom de hoje, dia 9 de Tishrei, véspera, Erev Yom Kippur. Esse dia tem muitas coisas agora, a gente tem então, uma sequência de preparação para chegar nessa data magna. Começando hoje à noite, madrugada também, com o costume de fazer as caparot. Né? Caparot começa primeiro, cada um fazendo com preferência, com galo, para as mulheres a galinha, branco de preferência. Na hora das caparot, a gente lê primeiro o trecho Bnei Adam, até o Leshalom, e a gente fala isso 3 vezes. Após isso, Bechol Pam, e no final de cada vez, a gente, ao término do trecho do Bnei Adam, a gente fala 3 vezes Ze Kaparati, Ze Khalifati, Ze Temurati. Em cada uma dessas vezes a gente gira, então a gente gira 3 vezes e lê 3 vezes o trecho todo. Assim, a gente acaba girando por 9 vezes a moeda, o peixe, ou a galinha, o galo, sobre as cabeças, né? Tudo isso, obviamente, é com a intenção de saber que isso é uma capará, mas tudo isso é também para a gente pensar que o que está acontecendo com o galo, a galinha, deveria talvez, Deus nos livre, acontecer com... A pessoa tem que olhar e falar, isso poderia estar acontecendo com ele, mas não vai acontecer, ele está dando a galinha ou a tzedakah para o dinheiro, tudo para a tzedakah, e ele vai com certeza para uma vida Chaim Tovim Leshalom. Né? Depois, até o final de Tishrei, a partir de hoje, até o final de Tishrei não se fala Tachanun. Amanhã de manhã,
se faz antes de Mincha, se faz Malkot, né? Que é uma representação das Malkot, das chibatadas, né? E aquele que faz as Malkot e também aquele que recebe, se fala o trecho de Vehur Ahum, fala isso 3 vezes, né? O costume aí direita, começando pela parte do ombro direito, ombro esquerdo, centro, assim Vehur Ahum 3 vezes, né? E então aquele que faz, aquele que recebe, faz 3 vezes. Obviamente com um carinho, né? Isso tudo, nosso costume é fazer isso na hora do mikve, antes de Mincha. Em Erev Yom Kippur, então agora, o trabalho de hoje, estamos entrando no dia de hoje, de Erev Yom Kippur, o trabalho é Haratá Lavar, corrigir aquilo que aconteceu no passado. Yom Kippur, a Kabbalah, Al-Leabá, o nosso trabalho é tomar boas resoluções para o futuro.